Olá, Sunshine, que sejas muito bem-vindo aqui ao SOS Star Over Sunshine. E eu começo por te dizer, como dizia Platão, que a tua identidade está no teu sentido de vida. Se então esta ideia de que se eu estou dentro de mim, eu sou feliz, tem a ver com coerência. E Mário Quintana também disse algures que sonhar é acordar-se para dentro. E isso para mim é poder. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre como é que tu podes trabalhar o teu poder pessoal. Então, eu vou passar a contar-te uma história que eu achei muito interessante, que tem a ver com Billy Elliot. Billy Elliot foi feito, portanto, um filme acerca dele. Billy Elliot era, de facto, alguém que acabou por ser muito inspirador pela sua história de vida. Era um menino, portanto, era um menino que vivia em Inglaterra, na altura em 1984, sensivelmente, e que nos retrata, de facto, alguém que era filho de um mineiro, portanto, um mineiro pobre, humilde, e que a dada altura, portanto, estava a viver um conflito interior muito grande, estava de facto a viver, a ser, no fundo, um recipiente da depressão do pai. Portanto, o pai estava deprimido, estava de facto numa situação evolutiva muito, muito complicada, precisamente porque tinha perdido a esposa, portanto a mãe do Billy tinha falecido, e portanto havia então nesta história, nesta família, havia então a avózinha, portanto, que passava os dias em casa e observava muito, portanto nós temos sempre aquela pessoa dentro dos filmes que é o espectador que observa e nós vamos vendo também na própria reação desta avózinha todo o processo de construção da identidade de Billy e aquilo que de facto nela fazia repercutir. Temos também o irmão mais velho, que é o irmão que de facto é crítico, que está revoltado com a vida, que de certo vivenciou esta perda da mãe de uma forma muito mais drástica, muito mais na pele. Portanto, Billy era mais novo, o irmão mais velho tinha bastante mais idade que ele, portanto, e acaba aqui por ser o pai, um pai revoltado, um pai que só vive para trabalhar, um pai que de facto é um mineiro pobre e humilde, muito retrógrado, portanto, essa ideia toda de que o homem só vive para ser de todo, de todo, portanto, aquela ideia de que o homem tem que ser masculino, tem que evidenciar a sua masculinidade, então há aqui também a história do preconceito e do poder pessoal. Então Billy, que cresce nesta Inglaterra do Nordeste, não é? De 1984, em que os pais, as famílias viviam para o trabalho diário, para o esforço, para o sofrimento, não é? Para saber exatamente o que é que poderiam pôr na mesa naquele dia. O Billy, à dada altura, portanto, o pai também muito, muito preocupado com Billy, todos os dias lhe dava 50 pence para ele trabalhar o seu lado masculino, então de que forma que o pai queria que ele trabalhasse o lado masculino? Aprendendo a lutar, aprendendo boxe. E Billy, a dada altura, portanto, de cada vez que o pai lhe dá os 50 pence para ir aprender a lutar, portanto, todos os dias, cada vez mais percebe que não era a pessoa certa para aquele trabalho. A dada altura, o universo é sábio e numa dessas aulas em que Billy ia aprender a lutar, ele depara-se com um grupo de meninas que estão a ter aulas de balé. Portanto, precisamente numa das partes ali ao lado, numa das salas ali laterais, portanto, essas meninas estão a ter aulas de balé e Billy fica muito curioso. Não aquela curiosidade de que quer observar as meninas, e devo dizer que Billy, de facto, era, e notava-se que ele era hetero, portanto, a tendência para que ele gostasse era de meninas, não de meninos, portanto, não tem nada a ver com aquele interesse ou curiosidade latente sexual que nós vemos, mas sim aquela curiosidade, sabem, quando nós percebemos que de facto há ali aquela paixão que nasce ou renasce de qualquer forma e há um ímpeto e há uma necessidade de tu fazeres aquilo, e portanto nós conseguimos ver isso em Billy. Portanto, eu hoje trago-vos esta história porque a Billy foi precisamente uma das pessoas, uma das personalidades, porque de facto ele tornou-se uma personalidade, ele conseguiu
através da sua perseverança, lutar por aquilo que queria, e isto é, como dizia, portanto, Cummings, é preciso coragem para cresceres e tornares-te quem és, quem realmente és. E Billy teve essa característica, essa persistência, essa coragem. Então, há aqui algumas características que eu considero importantes nesta personalidade de Billy. A primeira, de facto, era mover-se pela paixão. Nós sabemos, e sabemos disso há muito tempo, que esta mentira que anda a ser contada do não sou, eu não sou, que é uma mentira, é uma ópera que se canta em muitas casas, eu não sou capaz. Tá? Nós crescemos a aprender que não somos capazes, porque tudo aquilo que nós vamos fazer vai dar errado. Então, eu coloco-te esta primeira questão. Ok, dá errado. Qual é o pior que pode acontecer? O mover-nos pela paixão, acima de tudo, a paixão sobrepõe-se ao medo. A paixão foca-se no chakra cardíaco. A paixão nasce do centro, do chakra cardíaco. Como nos diziam e como nos explica a medicina chinesa, o chakra cardíaco é precisamente o chakra do coração, não é? E é portanto, o chakra, é o coração, é o órgão mais importante do corpo. É aquele a quem os chineses chamam de o imperador. Porquê? Porque ele faz precisamente movimentar as tropas. É o nosso imperador, é o nosso coração que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Se ele parar, a probabilidade de tu continuares a viver é nula. Portanto, o chakra cardíaco vive e alimenta, é o motor que alimenta de facto todos os mecanismos vitais do corpo. Portanto, move-te pelo chakra cardíaco, move-te pela paixão. A segunda característica é que de facto Eliot nutria o seu mundo com amor, ou seja, ainda que ele estivesse consumido por toda aquela negatividade, a morte da mãe, os problemas do pai, a greve e a luta sindical em que o pai e o irmão estavam centrados, até a própria agressividade que era vivida em casa. Portanto, tu não podes, a partir do momento que o pai soube que Elliot estava a fugir, a desviar o seu caminho para as aulas de balé, e portanto a fazer parte das aulas da senhora Wilkinson, e a quem pagava os 50 pence e não ao treinador de boxe, portanto o pai foi de facto alguém que demonstrou todo esse preconceito, portanto, e foi dessa forma que Billy também lidou com o julgamento externo. Portanto, um homem vive para lutar, um homem não vive para dançar, um homem vive para ser macho, um homem não vive para ter sentimentos. O que é isso? Isso é coisa de Larilas. Portanto, essa questão de ele lidar com o julgamento externo foi portanto, das coisas mais difíceis pelas quais Eliot teve que passar, e de facto esta questão de nós podermos lidar com o julgamento desta forma, nutrindo o nosso amor próprio, centrando-te no que nós, movemos-nos pela paixão e centrando-te naquilo que nós de facto necessitamos, naquilo que nos faz avançar, naquilo que nós precisamos, na nossa coragem, no nosso chakra cardíaco. É isso que de facto faz com que ele floresça, não é? E depois há uma coisa que é muito importante, ele floresceu, ele dizia, como é que eu posso ser um dançarino aqui neste sítio onde eu estou a viver. É uma das outras características que eu achei interessante, porque eu nunca mais me esqueço que um dos meus mestres budistas, portanto ele veio precisamente do Tibete para um dos retiros que eu fiz, através da Sociedade Portuguesa de Meditação, e à paz às tantas, no final de uma das nossas meditações, eu dirigi-me ao mestre e perguntei-lhe, eu acho que devo sair de facto do meu local, do meu sítio, da minha cidade, para poder mostrar, para poder ajudar o outro. E uma das coisas que ele me disse, porque eu sentia de facto esse aprisionamento do que era, isto não era mais nada, era nós argumentarmos contra nós próprios, né? E arranjar argumentos para não fazermos aquilo que devíamos fazer, né? Nós somos assim, arranjamos argumentos. E a única coisa que ele disse foi,
sempre foi mais simples ter medo do que amar. Floresce onde quer que tu estejas. Floresce. Portanto, e foi precisamente isto que Eliot fez. Portanto, Eliot terminou a sua formação, aprendeu, preparou-se para a prova, para a Royal Academy, portanto, de balé em Londres, e o que ele fez, no fundo, foi prestar provas, preparar-se para esse caminho. Portanto, ele centrou-se naquilo que queria, moveu-se pela sua paixão, nutriu o seu mundo com amor. Ele foi buscar amor onde ele achava que tinha, que era nele próprio, nas lembranças que tinha com a mãe, nas palavras que ela de carinho que lhe dava. E todos nós temos essas pessoas na nossa vida, essas pessoas a quem podemos ir buscar esse amor. Basta tu quereres. E livrou-se do julgamento. Portanto, essas três questões: mover-se pela paixão, nutrir-se com amor, ir buscar coragem onde ela está e livrar-se do julgamento. E uma coisa que eu percebi é que quanto mais egoísmo, ou seja, quanto mais egoísmo no sentido de que ele não estava só a fazer aquilo por ele, ele percebeu que tinha que quebrar as correntes para fazer isso por todas as pessoas que estavam enquadradas naquele padrão, que era um menino que tinha que ser homem e que não podia fazer coisas que estavam atribuídas às meninas. E, portanto, ele saiu do seu próprio egoísmo, ele nutriu-se com amor e, portanto, percebeu que aqueles pensamentos que eram os de todos, que é tu não podes, que se estavam a tornar pensamentos e sentimentos dele próprio, ele tinha que sair dessa redoma, desse padrão. Ele tinha que quebrar esse ciclo. E, portanto, ele preparou-se, prestou provas e ele chegou, de facto, a ser o primeiro dançarino, portanto, masculino, da Royal Academy. Portanto, e nesse caso, tendo em conta isto tudo que eu te falei, eu quero apenas que tu te centres nisso. Muitas das vezes nós pensamos, será que eu sou a pessoa certa para esta tarefa? E eu quero só deixar-te com esta ideia. Se tu te diriges, isto em qualquer situação que tu penses, ou se eu sou a pessoa certa para esta pessoa, ou se eu sou a pessoa certa para esta tarefa. Buda dizia-nos uma coisa, ele falou a propósito de outro tema, mas que nós podemos aplicar nessa ideia aqui. Que foi alguém que lhe colocou esta questão: será que eu sou a pessoa certa? Sempre que tu te dirigires a alguém ou te dirigires a uma tarefa com todas as tuas necessidades já preenchidas, tu vais receber algo maravilhoso. Se tu és maravilhoso, se tu te tratares com generosidade, se tu te tratares com amor, tu vais com o teu coração cheio, tu vais de facto com essa doçura, com essa generosidade, receber tudo aquilo que tu te dás a ti próprio. No entanto, se tu te dirigires a alguém e tu te dirigires a uma tarefa, a uma situação, como um mendigo, tu vais receber como um mendigo. Portanto, Sunshine, hoje a questão é para ti: utiliza o teu poder pessoal. Como é que tu queres utilizá-lo? Como alguém que seja generoso contigo próprio, doce contigo próprio, maravilhoso como tu és, ou como um mendigo? Deixo-te com essa ideia, até porque eu tenho as minhas batatas no forno e tenho que lá ir. Recomeça, Sunshine, hoje e sempre, porque tu podes. Beijos no coração.